Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Thalita Toso, sou nutricionista e hoje eu quero conversar principalmente com as mulheres e trazer aqui para vocês um erro muito comum que eu vejo na dieta de muitas mulheres que eu já atendi ao longo da vida e que eu quero te poupar desse erro. Eu quero que você avalie se você está cometendo esse mesmo erro também e que você comece a fazer ajustes aí na sua alimentação para que você não cometa o mesmo erro. Sabe qual é esse erro? O de consumir pouca proteína na sua alimentação. Gente, olha, o tanto de mulher que eu já atendi e que a gente tem que ajustar para mais a quantidade de proteína que ela consome é muito grande. E isso acaba repercutindo em vários problemas de saúde que muitas vezes a gente nem se dá conta. A proteína, só para vocês entenderem, ela é um macronutriente, né? Então a gente tem o carboidrato, as proteínas e as gorduras. E a proteína, ela tem a função de formar todas as estruturas do nosso corpo. Então pensa lá na casa, né? A gente precisa dos tijolos, do cimento para construir essa casa, certo? E depois vem a tinta, os acabamentos e tudo mais. E a proteína é justamente esses tijolinhos. Então ela vai formar todas as estruturas. Então nesse vídeo, o que a gente vai aprender? Eu vou ensinar para vocês um cálculo bem fácil para que você aprenda qual é a quantidade mínima de proteína que você precisa consumir ao dia. Então, você vai fazer uma avaliação aqui junto comigo se você está conseguindo atingir pelo menos esse mínimo necessário para que você tenha as funções vitais ali do seu organismo funcionando adequadamente. Eu vou trazer também aqui alguns alimentos para mostrar para vocês o teor de proteína em cada um deles, porque daí junto a gente vai montar aqui um cardápiozinho simples só para você entender se você está conseguindo atingir essa dose no seu dia ou não. Na prática, o que eu vejo? Muitas mulheres não consumindo nem 50% da sua necessidade mínima. Então, a gente vê muito extremo, né? Ou aquela pessoa que come demais, que também não é necessário, né? Ou aquela pessoa que, ai, Thalita, mas eu não gosto muito de comer carne, eu sinto que eu fico empazinada. Ou, eu enjoo de comer ovo todo dia. Aí, à tarde, às vezes não come nada, ou come só uma frutinha, sabe? De manhã, come aquele pãozinho com a manteiga e a xícara de café, ou um pãozinho com mel, uma geleia, mas não coloca ali uma proteína. No jantar, às vezes troca um prato de comida por um lanchinho menor, que também não vai ter uma quantidade suficiente. Então, essa é a realidade de muitas mulheres, e aí, quando você vai somar ao longo do dia, você vê que ela não atingiu nem o mínimo que é o recomendado para que o corpo dela funcione bem. Tá? Então, a gente vai aprender sobre tudo isso aqui hoje. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito legal e vai te trazer vários ensinamentos, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui uma apresentação para compartilhar com vocês, para que eu não esqueça de nenhuma informação importante e para ficar mais fácil também a visualização e o entendimento. Então vamos lá. Como eu falei, a proteína, após ela ser digerida pelo nosso organismo, ela vai se transformar em aminoácidos. E esses aminoácidos, eles vão entrar ali pelo nosso intestino, eles vão lá para o fígado, e o fígado vai direcionar esses aminoácidos para todas as outras partes do nosso corpo. Então, esses aminoácidos, eles vão nutrir o nosso cérebro, a nossa pele, o nosso cabelo, a nossa unha, o coração, pulmão, músculos, estruturas ósseas, enfim, tudo precisa desses aminoácidos para serem formados. Inclusive, os neurotransmissores, então serotonina, dopamina, GABA, tudo isso é formado também de proteína. As enzimas que a gente produz no organismo, que são responsáveis por várias reações metabólicas no nosso corpo, as enzimas digestivas, que a gente fala muito aqui no canal, elas são formadas também por proteína. Os hormônios, eles também dependem de proteína para serem formados e das gorduras também. Então, é muito importante que a gente atinja pelo menos o mínimo ou que a gente consiga comer até um pouquinho mais para garantir mais saúde. E quais são os sintomas que uma mulher pode apresentar quando ela tem um déficit de proteína na sua alimentação? Então, o mais clássico deles é queda de cabelo. Então, se você está com queda de cabelo, é lógico que você pode ter uma deficiência de ferro, deficiência de zinco, de vitamina A, de outros micronutrientes. Mas se eu tenho deficiência de proteína, eu não vou ter a base que vai formar o meu cabelo. Então, a base estrutural do cabelo, que é a queratina, enfim, ela é de proteína, gente. Então, a gente precisa desse macronutriente, né? E aí, se você vai fazer uma suplementação ali de vitaminas também para o teu cabelo, se você tiver uma alimentação ajustada em proteína, vai ter muito mais resultado.
Quantas mulheres começam a fazer suplementação de vitaminas, mas tem um baixo consumo de proteína e aí acaba não tendo resultado no tratamento justamente por conta disso. A unha fica mais fraca, a pele fica desvitalizada, você pode começar a ter mais flacidez de pele, acelerar esse processo de envelhecimento também. Por quê? Porque colágeno é formado a partir dos aminoácidos de proteína. Então, o seu corpo ele sintetiza esse colágeno, mas se você não oferece proteína suficiente para ele produzir, como que ele vai produzir do nada, do além, né? Não tem como. E aí, o que o corpo muitas vezes acaba fazendo para, enfim, se virar nos 30, nesse meio, nessa situação onde eu tenho um déficit de proteína na alimentação? Ele começa a pegar a proteína lá do seu músculo. Então, ele começa a degradar a sua massa muscular para tirar dali esses aminoácidos para mandar para os órgãos vitais, para que eles não fiquem sem esse micronutriente. Então, é uma maneira do corpo sobreviver a essa deficiência. E aí, o que acontece? Você começa a perder os seus músculos, tá? Então, o músculo, gente, é algo que é como se fosse um diamante no nosso corpo, tá? Os músculos, eles revestem os nossos ossos, eles protegem, né, os nossos ossos. Então, se eu vou perdendo massa muscular com o envelhecer do corpo, porque eu não estou conseguindo consumir a quantidade suficiente de proteína, e porque eu também sou sedentária, não faço atividade física para estimular a hipertrofia, o ganho de massa muscular, eu vou perdendo essa massa muscular e no processo de envelhecimento, se eu tiver uma queda, uma fratura, isso aumenta muito o risco até de óbito. Então, eu tenho que poupar o meu músculo, eu não posso perder, porque é difícil para nós mulheres ganharmos massa muscular. É antifisiológico, então a gente precisa se esforçar muito, porque a gente não tem muita testosterona, então a gente tem uma dificuldade natural de ganhar massa muscular. Agora, se eu não poupo nem aquilo que eu tenho, e eu vou perdendo esse músculo, então eu vou ficando cada vez mais flácida. Então, eu vou perdendo essa massa muscular, eu vou tendo fraqueza muscular, eu vou fazer exercício, eu não consigo ganhar massa, tá? Eu posso ter mais ansiedade, depressão, cansaço, indisposição. Por quê? Porque eu não vou ter uma boa formação ali dos neurotransmissores, que justamente dependem também dessa proteína para serem formados. A mulher que come pouca proteína geralmente tem muita vontade de comer doce, porque ela tem pouca saciedade, porque geralmente ela vai acabar comendo mais carboidratos, então o carboidrato tem uma digestão mais rápida, traz pouca saciedade. Então ela come, daqui a pouco já está com fome de novo. E está sempre querendo buscar ali um docinho e tudo mais. Então, tanto pela questão da saciedade, como pela questão também da baixa produção de serotonina. Então, a serotonina, quando ela está mais alta, você não tem tanta vontade de ficar ali buscando por alimentos que vão aumentar essa serotonina. Quando você come um chocolate, um doce, isso aumenta a tua serotonina. Então, se você está sempre buscando esse tipo de alimento, isso pode ser um sinal de que a tua serotonina está baixa. Então, a gente tem que cuidar também em relação a isso. Outra coisa que pode acontecer por conta dessa falta de saciedade, dessa pouca saciedade, é você começar a aumentar o peso, então começar a acumular gordura abdominal junto da perda de massa muscular. Então a tua perna vai ficando fina e você vai engordando na barriga, nos braços, enfim. Pode engordar na perna também, não é o impeditivo, tá? Mas geralmente você vai gerando, né, um quadro ali de resistência à insulina, de pré-diabetes e aumenta o risco de você se tornar diabética também, principalmente porque a base da alimentação de quem come pouca proteína dificilmente é um alto consumo de gordura só. Geralmente a pessoa acaba comendo mais carboidratos e carboidratos simples, geralmente. Outra coisa que pode acontecer é aumentar o risco para desbiose, para candidíase, para infecções urinárias, e isso é muito comum. Chega uma mulher, quero vir tratar candidíase. Quando você vai olhar a base da alimentação, é pão com mel, pão com geleia, é doce no meio da tarde, é uma pessoa que come pouca proteína, tanto no almoço como no jantar. Então, uma alimentação totalmente desregrada. Então, aquele excesso de açúcar que vai chegando ali no intestino vai desequilibrando aquela microbiota, pode aumentar a proliferação de fungos e gerar, então, um quadro de candidíase de repetição, infecções urinárias de repetição também, desbiose, gases, distensão abdominal. E a questão da imunidade baixa também, tá? Porque o seu sistema imunológico, ele também se nutre desses aminoácidos e de outras vitaminas. Então, se você tem déficit de proteína na sua alimentação, você corre mais risco de ficar mais doente também, de ter dor de garganta, rinite, sinusite, infecção urinária, candidíase, ficar gripada, enfim, tá? Herpes e tudo mais. Então, esse ajuste na alimentação, para você
garantir pelo menos o mínimo necessário, ele vai te trazer muito mais qualidade de vida. E eu quero que você comece a colocar isso em prática e depois você até volte aqui para me contar quais foram os benefícios que você notou. Então vamos lá para o nosso cálculo. Então é muito fácil. O mínimo é a gente consumir pelo menos 1 grama de proteína para cada quilo de peso. Então é muito fácil esse cálculo. Se você pesa 60 quilos, são 60 gramas de proteína o consumo mínimo. Se você pesa 70 quilos, é 70 gramas o mínimo do consumo de proteína ao dia. E uma coisa que é importante que você entenda, que 60 gramas do nutriente proteína não significa 60 gramas de carne, tá? A gente vai ver logo aqui na sequência que são coisas diferentes, só para ficar claro. Então, é 60 gramas do nutriente proteína ao dia e que a gente precisa distribuir isso ao longo do dia. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, que vocês podem até fazer print da tela para vocês guardarem e tudo mais, com os principais alimentos, que são fontes de proteína. Então, a gente tem as proteínas animais e as proteínas vegetais. Então, um ovo tem 6 gramas de proteína. 100 gramas de carne, de frango, de peixe, de carne de porco, vai ter em torno de 25 a 30 gramas de proteína. Então, veja que eu falei, né? Que não significa que 60 gramas de proteína é igual a 60 gramas de carne. Não. Eu preciso de uma ingestão de 100 gramas de uma proteína animal para eu conseguir 25 a 30 gramas de proteína. A gente tem o iogurte natural, que tem 7 gramas, o potinho inteiro. Eu coloquei ali também esse iogurte vegetal, que é um iogurte acrescido, né, de proteína, que vai ter 11 gramas de proteína nesse potinho de iogurte. A gente tem os queijos, que de modo geral, em torno de 30 gramas, ou uma fatia vai ter em torno de 7 gramas de proteína, alguns 5, 7, depende. A lata de atum, por exemplo, meia lata, vai ter 15 gramas de proteína. A gente tem o tofu também, que é uma proteína vegetal, que vai se equivaler aí mais ou menos à mesma quantidade do queijo. Então, veja só, em 30 gramas de queijo, eu tenho 7 gramas, mas eu preciso de 100 gramas de tofu para ter as mesmas 7 gramas. Ou eu preciso de um ovo para ter quase 7 gramas, em torno de 6. Então, isso aqui já é para você entender que a gente pode trocar os alimentos. Então, eu posso fazer essa variação. Um dia eu como ovo, outro dia eu como o iogurte e vou combinando esses alimentos ao longo do dia para chegar no mínimo que o meu corpo precisa. Temos então as proteínas vegetais, no caso as leguminosas e os cereais. Então, se você é vegetariana, você já deve saber que você deve combinar um cereal com uma leguminosa para você ter um teor de proteína mais adequado na sua dieta. Então, eu coloquei ali 100 gramas de uma leguminosa cozida, né? Então, de feijão, de lentilha, grão de bico, vai ter em torno de 8 gramas de proteína. E 100 gramas de arroz, que vai dar em torno, por exemplo, de 4 colheres de sopa de arroz, ou 4 colheres de sopa de milho, ou de quinoa, vai ter em torno de 3 gramas. Então, os cereais, eles têm bem menos, né? A leguminosa, ela tem um pouquinho mais, mas nem se compara à proteína da carne, que é muito mais fácil da gente atingir, porque ela, justamente, ela tem um teor de proteína muito maior. E nós temos também os suplementos de proteína, que é algo que, ao meu ver, é bem coringa, torna a alimentação mais prática naquele dia que você está mais corrida, que você, ou, enfim, enjoa de comer ovo todos os dias, ou que à tarde você está no trabalho e não consegue levar algum outro alimento, enfim. Então, os suplementos de proteína, eles entram muito bem nessas situações, tá? Então, os que eu mais gosto de recomendar. Então, a gente tem a proteína do colágeno, né? Então, a gente tem o colágeno hidrolisado, que também seria uma alternativa. Tem esse colágeno Body Balance, que ele tem um efeito mais significativo na questão da massa muscular, então seria uma alternativa interessante também. E a gente tem o Whey Protein, que pode ser o isolado, hidrolisado, se você se dá bem com eles, ou a proteína vegetal, que tem proteína vegetal de arroz, de ervilha. Então, em média, todos os suplementos eles vão ter mais ou menos esse teor. Então, sempre a gente tem que olhar o rótulo do suplemento que a gente está consumindo para ver a dose do produto e quanto que tem naquela dose. Então, aqui eu coloquei mais ou menos uma média, tá? Em torno de 15 gramas do pó de cada um desses produtos, eu vou ter aí em torno de 12 gramas de proteína. Eu vou ter mais ou menos o equivalente a 2 ovos, por exemplo, tá? Então, a gente pode fazer também essas trocas. E aqui, então, eu trouxe um exemplo de um cardápio, tá, gente? É bem simples. Só para a gente ilustrar e você começar a entender se você está, de fato, atingindo o mínimo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer o teu cálculo. Ah, se eu peso, então, 70 quilos, são 70 gramas, tá? Se eu peso 60, são 60 gramas. Se eu peso 50, são 50 gramas. O mínimo, tá? Então, uma mulher de 60 quilos, eu fiz aqui uma dieta com 60 gramas de proteína ao dia. Então, se de manhã consumir ali uma crepioca com pelo menos um ovo, já tenho 6 gramas.
Se no almoço fiz lá um prato de salada, legumes, 80 gramas de carne, que vai dar em torno aí de umas 4 colheres de sopa de uma carne moída, ou de um filé de frango, um filé de peixe, um filé de carne, não muito grande, né? Um filé, assim, mais ou menos aqui, não só a palminha da mão, mas um pouquinho maior, assim, geralmente é essa medida de 80 gramas, tá? Dele cozido. Mais 4 colheres de arroz, mais meia concha de feijão, então eu vou ter na hora do almoço 27 gramas. Então veja aqui, no almoço, se eu como, né, a proteína animal, fica mais fácil de eu conseguir atingir essa dose, tá? Essa quantidade de proteína maior. No lanche da tarde, então eu posso optar por um iogurte, uma fruta, uma chia, e aí eu vou ter em torno de 7 gramas. E no jantar, coloquei aqui uma sopinha de frango com mandioquinha, tá? Então, uma sopinha de mandioquinha cremosa com 80 gramas de frango desfiado ali por cima. Se eu comer isso aqui, eu vou atingir a dose de 60 gramas de proteína. Agora, o que acontece muitas vezes? De manhã, é pão com manteiga. Aí não tem quase nada de proteína, talvez 1 grama. De meio-dia, às vezes, Thalita, eu não gosto muito de comer carne, enfim, eu comi arroz, feijão e um ovinho, já diminui também. Ou às vezes não come feijão, só come o arroz com ovo e uma salada e legumes. Também vai ter ali 6, 7 gramas de proteína, muito pouco. À tarde, às vezes só come uma fruta. Não come um iogurte, ou não come alguma coisa com ovo, ou não tem um patezinho de atum, enfim, não tem um alimento fonte de proteína ali. Já também só a fruta vai ter só mais o carboidrato. E à noite, se às vezes à noite, eu troco o meu jantar e como só uma crepioca, então vai ter só ali mais o ovo. Então, assim, 6 gramas é pouco. Aí vai acabar ficando em 50% dessa necessidade mínima diária, tá? Então, o ideal para chegar nessa dose de 60 seria pelo menos esses alimentos estarem inclusos aí na rotina do seu dia a dia. Uma mulher vegetariana, trouxe aqui, né, um exemplo de uma mulher vegetariana, quanto que ela precisa consumir para atingir essa dose de 60 gramas de proteína? Então, coloquei ali de manhã, bolachinha de arroz com patezinho de grão de bico e um ovinho mexido, para ela conseguir as 12 gramas. No almoço, ela comia arroz, uma concha e meia de feijão, né, uma quantidade maior ali de feijão, mais um ovo para acompanhar, ou o tofu, por exemplo, que pode fazer ali grelhadinho. Vai ficar 21 gramas de proteína nesse horário. No lanche da tarde, a fruta, a aveia com aquele iogurte vegano que eu coloquei ali, que vai ter 11 gramas de proteína no iogurte, mais um pouquinho da proteína que tem na aveia, 13 gramas. E à noite, ao invés da sopa de mandioquinha, que é uma raiz com frango, coloquei aqui uma de lentilha. Então, estou priorizando aqui as leguminosas, porque são alimentos que têm um teor maior de proteína. E essa paciente que é vegetariana, ela precisa de uma proteína a mais aqui nesse horário. Então, dando 12 gramas. Então, no total, consegui atingir 58 gramas. É lógico que a gente vai somando ali com alguns outros alimentos que ela vai consumindo, a gente acaba atingindo essa dose de 60 gramas, tá? Mas veja só que se não tiver esses alimentos, ou pelo menos substituir, não quero a lentilha, quero fazer uma sopa de feijão, uma sopa de grão de bico, um caldinho de ervilha, ou vou fazer um tofu grelhado aqui à noite, junto com arroz, legumes, enfim, não vai atingir essa dose, tá? Então é importante que tenha esses alimentos na dieta. Aqui eu fiz o exemplo de uma mulher de 75 quilos, né? Então, 75 gramas de proteína ao dia. E aí, para a gente conseguir essas 15 gramas a mais de proteína, aquela mulher que antes consumia um ovo, aqui teria que consumir pelo menos 2 ovos. No horário da tarde, além do iogurte, que aquela mulher de 60 quilos está consumindo, a gente teria que acrescentar aqui talvez uma proteína em pó, pelo menos um meio dosador de colágeno, um meio dosador de um whey ou de uma proteína vegetal. No almoço, a gente teria que aumentar aquela meia concha de feijão para uma concha de feijão, ou a gente aumentar a carne de 80 gramas para 100 gramas de carne, que aí a gente já consegue também aumentar o teor de proteína. E no horário da noite, a gente poderia manter, né, mais ou menos como está aqui. Então, eu preciso ir distribuindo essa proteína ao longo do dia. Então, não é legal a gente colocar só no almoço ou só no jantar. Eu preciso também desses aminoácidos no café da manhã e no lanche da tarde. Isso vai ajudar muito para que você chegue à tarde, não fique morrendo de vontade de comer doce, querendo beliscar toda hora, e você tenha, né, uma dieta mais equilibrada, mais balanceada ao longo do dia. E aqui, uma mulher vegetariana com 75 quilos, fazendo esse cálculo, então, para atingir 75 gramas de proteína ao dia. Qual foi a mudança maior aqui que eu fiz? Então, eu consegui manter mais ou menos o mesmo esquema de alimentação,
só que eu adicionei uma dose inteira de proteína vegetal. Então, a proteína vegetal, se você usa ali o dosador inteiro, vai ter em torno de 24 gramas de proteína, né? Então, 24 gramas de proteína no lanche da tarde da proteína, mais da aveia, 26. Aumentei também ali a quantidade da sopa de lentilha, e os outros consegui manter para atingir, então, essa dose de 75 gramas ao dia. Então, vejam só como é importante a gente ter acesso a esse conhecimento para que a gente faça os ajustes na nossa alimentação. Então, você já pode fazer esse ajuste sozinha, tá? Pega aquela imagem ali dos alimentos que eu coloquei. Se você quer descobrir de outros alimentos que você consome, você pode também pesquisar no Google, digita lá quantas gramas de proteína tem em tal alimento, em tantas gramas de tal alimento, que ele vai te dar essa resposta. E aí você pode ir somando e vendo, opa, será que eu estou conseguindo atingir essa quantidade? Via de regra, o que você precisa se preocupar? Toda refeição que você for fazer, você tem que ter um alimento fonte de proteína ali presente na sua refeição. Então, se eu como só uma fruta, por exemplo, à tarde, beleza, de vez em quando, tudo bem, mas aí você tenta ajustar a quantidade de proteína nos outros horários, no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, nesses horários, realmente não dá para faltar. Agora, se você quer dar aquela caprichada ainda mais, coloca uma proteína ali no horário da tarde. E aí o suplemento ele pode ser muito bem-vindo, principalmente para você que busca mais praticidade, para você que enjoa muitas vezes de comer ovo, ou enfim. Porque ele vai trazer essa quantidade de proteína ali a mais para complementar a sua dieta e fazer com que você feche e bata, né, a sua meta de proteína diária, tá? Então aqui já fica o esclarecimento também de uma dúvida que surge muitas vezes, né? Eu preciso suplementar a proteína? Depende. Se você conseguir tudo através da sua alimentação, você não precisa suplementar. Mas se você percebe que você tem déficit na tua alimentação e que você não consegue, não está conseguindo consumir tudo através do alimento, então você pode buscar o suplemento como mais uma alternativa, como mais uma opção de proteína que você pode incluir ali na sua dieta. Busque também por receitas de bolinhos, né? Então tem receitas que você faz lá um purezinho de batata com franguinho desfiado, que você faz as bolinhas e você assa no forno ou na air fryer, que você pode já deixar congelado. Às vezes você pode fazer tortinhas de micro-ondas ou de frigideira, que você bate ali ovo, uma farinha de arroz, uma farinha de tapioca, e aí você coloca ali um atum, um franguinho desfiado por cima, e né, tomatinho, orégano, enfim. Então, às vezes é uma forma diferente de você consumir aquele ovo, né, que traz essa proteína, mas de uma forma que não seja aquele ovo mexido, aquele ovo frito, né? Enfim, ele vai estar ali na receita. Então, uma panquequinha de banana, por exemplo, ela também tem um ovo na receita. Então, isso tudo vai somando também, tá? Se você usa ali uma aveia, uma chia, isso também tem um pouco de proteína, as próprias castanhas, as sementes, também vai ter um pouquinho, tá? Então, você vai somando com esses outros alimentos e com esses principais que eu trouxe aqui, e aí ao longo do dia você consegue, então, atingir pelo menos esse mínimo necessário que o seu corpo precisa para poder funcionar em equilíbrio, tá? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha contribuído aí no seu processo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você não está inscrita no canal, então aproveita, se inscreve, tem muito conteúdo legal por aqui. E se você acredita que esse vídeo possa ajudar outra mulher a melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, então compartilha também para que essa sua amiga, colega, mãe, enfim, também fique sabendo dessa informação e também faça os ajustes aí na sua dieta. Então é isso, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!